Olá, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Estamos vendo aí o livro que Paulo escreveu aos Gálatas. Peço para que você pegue aí a sua Bíblia, abra aí em Gálatas para ir acompanhando, conforme a gente for falando. Estamos lendo Gálatas, vamos começar o 4, mas eu quero voltar um pouquinho ao capítulo 3, versículo 26 em diante, que a gente falou um pouquinho aí no vídeo anterior. Enquanto você pega aí sua Bíblia, peço para que você deixe o like, compartilhe aí também esse vídeo, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito, para que a palavra de Deus se espalhe para mais e mais pessoas, tá bem? Não fique com dúvida, tendo alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer sentar e estudar a Bíblia com você, tudo gratuitamente. Se você mora longe, a gente pode fazer isso através de uma videochamada também, tá bom? Então vamos lá. Gálatas 3, 26 em diante, diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então aqui já começa uma polêmica aí, né? Para quem que Paulo está escrevendo? Às igrejas da Galácia, né? Aos irmãos, aos Gálatas, aos cristãos. Então, as pessoas que lêem a Bíblia e não é cristão, ou, conforme o versículo 27, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, nem todos são filhos de Deus, né? Todos nós somos criaturas de Deus. Quem são os filhos de Deus? São os que foram batizados. Vou ler de novo aqui, ó. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Vocês já se revestiram de Cristo? Foram batizados? Vamos voltar lá para Mateus. Mateus capítulo 28, versículo 18. Cristo aqui já tinha morrido, sido sepultado e ressuscitou e apareceu aqui aos 11, né? Porque Judas tinha se matado. No 18, Mateus 28, 18 diz assim, ó, Jesus, né? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, né? Por Jesus ter obedecido, ter morrido na cruz, né, por nós, toda a autoridade foi dada para ele nos céus e na terra. 19, agora ele vai dar uma ordem aqui para os discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O que é fazer um discípulo? O discípulo segue o que o mestre nos ensina, né? Então Jesus é o nosso mestre e nós temos que imitar Jesus, né? Paulo falou, né? Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então temos que imitar tudo que Cristo nos ensina aqui, né? Não vamos conseguir, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo que falava, né? É tão gostoso, né? Você ver o filhinho, né? A criancinha imitando o pai, né? O pai fica todo feliz, né? Do filho imitar o pai, né? Mesmo ele não conseguindo, né? Ele não consegue, né? O pai tá lá, às vezes, trabalhando, fazendo alguma coisa em casa ali, né? Onde o filho tá. E o filho, na hora que você vê e percebe, ele tá tentando te imitar, mas às vezes não tem muita coordenação, fazendo tudo errado ali, né? E a gente fica maravilhado, né? Gostando que o filho já está tentando te imitar. É a mesma coisa Deus, né? Nós nunca vamos conseguir imitar Jesus, que é Deus, né?
na sua totalidade, lógico. Mas a gente vai ser que nem aquele filho, né? Vamos tentando, tendo mais coordenação, tendo mais experiência. E Deus vai se agradar de ver a gente tentando ser como Cristo, né? Então a gente tem que tentar ser como Cristo. Então, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, temos que encontrar pessoas que querem ser discípulo, né? Quer imitar Jesus, quer imitar Paulo, porque Paulo imitava Jesus. Às vezes vai querer imitar nós, porque nós queremos imitar Jesus, né? Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí nessa hora aqui, nós nos tornamos discípulos e nos tornamos filhos de Deus. Aí no 20, né? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então, depois do batismo, depois que a pessoa tem a noção de que ela quer ser uma discípula de Jesus, ela vai ser ensinada a obedecer tudo o que Jesus ordenou. E eu, né, Jesus, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, lá a gente viu em Gálatas, né, para ser filho, temos que deixa eu ler aqui de novo, ó. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Né? Vamos numa outra passagem que fala aqui de batismo, né? Vai lá comigo, Atos, capítulo 2, versículo 36. Pedro aqui fez a sua pregação no dia de Pentecostes, o dia que começou a igreja. E no 36, né, Pedro fala: portanto, que todo o Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Falando aqui, né, que, portanto, que todo Israel fique certo disso. Israel, este Jesus a quem vocês crucificaram, né? Israel crucificou. Ah, mas não foi os romanos? Foi também, né? Mas porque os israelitas entregou Jesus, né? Na mão deles, né? Porque eles não podiam matar ninguém, né? Por estar debaixo da legislação romana, os romanos não permitiam que eles matasse ninguém. Então, eles entregaram Jesus para os romanos matar. Deus o fez Senhor e Cristo. Tá vendo? Igual lá que fala que toda autoridade foi dada para ele, aqui Pedro fala, né? Que Deus o fez Senhor e Cristo. Aí no 37, Atos 2:37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Já que nós matamos, crucificamos Jesus? Pedro respondeu no 38, Atos 2:38. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, a gente vê aqui que o batismo é muito importante, né? Para nos tornarmos filhos de Deus, igual está lá em Gálatas 3:26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, se você quer se revestir de Cristo, se revestir do Espírito Santo, né? A gente viu aqui em Atos 2:38, arrependam-se cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, recebendo o dom do Espírito Santo aqui, o perdão dos pecados, nós estamos sendo revestidos de Cristo. No 41, no 40, Atos 2:40, com muitas outras palavras os advertiam e insistiam com eles: salve-se dessa geração corrompida.
Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Tá vendo? Se você aceitou a mensagem, você tem que ser batizado para perdão dos seus pecados e receber o dom do Espírito Santo, ser revestido de Cristo. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha, no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, né? E no Atos 2,47 fala, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos? Pelo batismo, né? Todo aquele que era batizado era revestido de Cristo, recebia perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo para morar no seu coração. O Espírito Santo, que é o selo, né? Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, ele vai ver quem tem o selo, que é o Espírito Santo, ele vai levar, quem não é, vai ser condenado, né? Vamos ver também um outro batismo aqui, ó. Atos capítulo 8, versículo 37. Vamos ler o 36. 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água. Vamos ler o 35 também, ó. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegando a um lugar onde havia água, o eunuco disse, olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Tá vendo? Os dois desceram à água, né? Viram que tinha bastante água ali, desceram. E a palavra batismo no grego, né, quer dizer mergulho, imersão, o corpo todo debaixo da água, né? A água cobrindo o corpo, como se fosse um sepultamento, né, do velho homem. E na hora que você renasce, você sai sem pecado e recebe o Espírito Santo na hora do batismo. E aqui o eunuco, né, disse, né, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? Ao contrário, né, de algumas religiões aí que falam, né, que se você apenas crê, você será salvo. Aqui a gente vê que o eunuco cria, né, que Jesus é o Filho de Deus, né? Veja aí comigo Atos 8, de novo, e o 37. Disse Filipe, você pode, se crer de todo o coração, né? Tem religião que aborda você na rua e fala, você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o seu Salvador? Vamos orar para você ser salvo. Mas olha o que precisa para ser salvo aqui, ó, no 38. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então o batismo é muito importante, né? Veja também mais um batismo aí, o de Saulo, que depois se tornou Paulo, o grande apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, versículo 15, diz assim, mas o Senhor disse a Ananias estava com medo, né, de se encontrar com Saulo, porque Saulo tinha ido, né, para Damasco para prender os cristãos, né? E aí o Senhor aparece, né, para Ananias e fala, né, vá, no 11 aqui, 9:11, né, vá à casa de Judas. Não é o Judas que morreu, não, né, que naquela época Judas, o nome era muito comum, tinha bastante Judas. Na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Aí no 13, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém.
Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome, né? Para prender os cristãos. Aí no 15, Atos 9:15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Gentios é os que não eram judeus. E seus reis. E perante o povo de Israel também, né? 16, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha, ele perseguia os cristãos, prendia, matou até Estevão, né? Ele estava lá consentindo na morte de Estevão. Aí no 17, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escama caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado. Olha quanto exemplo de batismo aí, né? A pessoa não é salva só por crer. Tem que ser batizado, conforme Atos, capítulo 2, versículo 38. Pedro disse, né? Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão de pecados e receber o dom do Espírito Santo, que vai ser o nosso selo, né? Então vamos voltar aqui, Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui, né, estava escrevendo para os irmãos da igreja de Gálatas. Então, estava chamando eles de filho de Deus, porque estava escrevendo para cristãos, para quem já tinha sido batizados. No 3:27, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, quem se batiza em Cristo recebe perdão de pecados, como a gente viu lá, Atos 2:38, e o Espírito Santo. Isso é um revestimento, né? Se reveste de Cristo. No 28. Não há judeu nem grego. Agora, somos todos um, né? Em Cristo, né? Vai falar aqui. Não existe mais judeu, mais grego, né? A gente está vendo aquela guerra lá, né? Falar os judeus, né? O povo de Deus. Não, agora não é mais. O povo de Deus é aquele que se entrega a Jesus, igual está falando aqui. Todos vocês que são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então agora, para ser o povo de Deus, tem que ser cristão. Não há judeu nem grego. Não tem mais essa separação. Antes tinha, antes o povo de Deus eram os judeus. E agora não há mais judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se nós somos de Cristo, somos herdeiros segundo a promessa. Porque agora somos filhos de Deus, né? Quem não foi batizado não se revestiu de Cristo, não é filho de Deus e não vai ser herdeiro, segundo a promessa. Então, o que resta é muito triste, né? Gálatas capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiãos e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos.
Então agora somos filhos por adoção, porque nos entregamos a Cristo através do batismo. E aqui fala, né, que antes eles estavam debaixo da lei do Velho Testamento. Então, eles eram escravos, né? Escravos da lei. E aí, até chegar à plenitude do tempo, quando foi que Jesus veio, né? E ensinou e morreu na cruz, a fim de redimir os que estavam sobre a lei. Redimir, né, os judeus que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. No 6, 4, 6, Gálatas 4, 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Olha aí. Porque nós somos filhos através do batismo, né, que fala lá atrás. Nós recebemos, né, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Então, naquele momento que nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo para morar aqui no nosso coração. E ele clama, Abba, Pai. Abba é um termo grego para pai, né? Então ele clama, Pai, Pai, né? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Assim vocês já não é mais escravo, tá vendo? Antes, quem vivia debaixo da lei, da velha lei, do Velho Testamento, era escravo. Assim vocês já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então nós temos uma herança para receber no céu, né? Somos herdeiros. Porque agora nós não somos mais escravos, e sim filhos, né? Por adoção. Porque nós obedecemos o Evangelho, né? E aceitamos Jesus como Salvador e aceitamos Ele como Filho de Deus, né? Igual o eunuco falou, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Tem ali água, né? Que impede de eu ser batizado. E na hora ele quis se entregar, né? O Felipe, que estava pregando para ele, não falou, não, crê só de coração, vamos fazer uma oração aqui e você será salvo. Não, né? Teve que entrar na água, morrer, né? Corpo todo debaixo d'água, a água cobrindo o corpo, como se fosse morrendo para o velho homem e nascendo de novo, ressuscitando, né? Para o novo homem. E aí os pecados dele foram perdoados e ele recebeu o dom do Espírito Santo, conforme Atos 2:38. Continuando aqui, Gálatas 4, versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, era escravo daquele que por natureza não são Deus. Então, antes, quando vocês não conheciam Deus, era escravo. Então, você quer continuar sendo escravo? Ou você quer se libertar da escravidão do pecado, da escravidão que te prende, né? Agora você tem que conhecer Deus, se entregar a Ele, ser batizado para perdão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. Aí você não vai ser mais escravo. No 9, 4:9, Gálatas 4:9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por Ele outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Então ele estava querendo voltar ao Velho Testamento, né? Além da circuncisão, né? Que ele estava falando, né? Que os que não eram judeus e se tornaram cristãos lá na Galácia, teria que se circuncidar. Os judeus que se tornaram cristãos falaram, não, vocês têm que passar pelo que a gente passou, pela circuncisão. E aí também aqui, né, fala, né, querem ser escravizados
por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais. O que eram esses dias especiais? O sábado também, né? No Velho Testamento fala que os judeus tinham que guardar o sábado, né? E aqui, provavelmente, vocês estão observando dias especiais, né? O sábado, meses, ocasiões específicas e anos, né? Coisas que estão lá no Velho Testamento, que, através de Cristo, foram libertos, né? Da lei do Velho Testamento. E agora eles estão querendo voltar. Aí no 11. Temo que os meus esforços por vocês tenha sido inútil. Que Paulo, né, se esforçou tanto, né, para levar o evangelho para ele, né, naquela primeira viagem missionária. E agora eles estão querendo largar a liberdade que tem em Cristo para trazer as leis do Velho Testamento, né? Aí no 12, eu lhe suplico, irmãos, olha Paulo suplicando aqui, que se torne como eu, pois eu me tornei como vocês. Paulo, sendo um apóstolo, né, enviado por Deus, ele se tornou como ele, simples, pessoa simples, né? Eu lhe suplico, irmãos, que se torne como eu, pois eu me tornei como vocês, né? Para levar a mensagem, Paulo se tornou simples como eles, falava simples, o evangelho simples para eles, né? Em nada vocês me ofenderam, como sabe no 13, né? 4:13 de Gálatas. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Olha, Paulo aproveitava toda e qualquer circunstância, né? Se ele estava preso, ele pregava lá para os presos, para os soldados, louvava a Deus, cantava. Se ele estava doente, né? Ele aproveitou aqui para falar, pregar o evangelho pela primeira vez aqui, ó, aos Gálatas. Foi uma doença, né, que levou ele a pregar pela primeira vez aos Gálatas. No 4:14. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Olha, receberam bem Pedro, né? Mesmo ele tendo uma doença que talvez traria desprezo, né? Em outra ocasião, né? Vendo aquela doença, a pessoa sentisse desprezo ou desdém, ele fala, né? Ao contrário, os Gálatas receberam ele como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, né? O 4:15. Que aconteceu com a alegria de vocês? Estava tão alegre quando Paulo apareceu, mesmo doente lá, recebendo o evangelho, né? Com alegria. E agora, cadê a alegria de vocês? O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Então, talvez aqui seria uma doença, né, no olho de Paulo, que talvez desse uma má impressão, né, olhar para aquele olho e ver aquela doença, né? Então, talvez Paulo aqui fala, né, tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. 4:16. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade, né? Paulo fala, né? Falou lá no 1:10, né? Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo, né? Então, Paulo sempre falava a verdade, sempre queria agradar a Deus, né? Falando a verdade, né? E aqui no 16, Paulo fala, né? Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Paulo queria salvar todos eles, né? Falando a verdade, vocês estão errados. Vocês estão querendo trazer coisas do Velho Testamento para o Novo Testamento, para os cristãos, querendo circuncidar. Isso era uma lei lá para o Velho Testamento. Vocês estão observando dias.
Agora estão querendo observar dias, meses, ocasiões especiais e anos, né? Estava querendo observar, talvez, aqui o sábado, né? Que era uma lei do Velho Testamento, que nós não precisamos seguir agora. E aí Paulo fala toda a verdade, né? E no 4,16, tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade. Que a verdade às vezes dói, né? Temos que saber falar, né, a verdade, né, com amor, tudo, né? Mas temos que sempre falar a verdade, né? Tem modos e modos de falar. E temos que seguir o exemplo de Paulo, né? Falar sempre a verdade, né? Não querer agradar homens, mas sim a Deus. Falando com amor, né? Mas sempre a verdade. No 17, os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Então aqueles, né, que estão querendo trazer coisas do Velho Testamento, né, os que fazem tanto esforço para agradá-lo não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles, né? Está querendo isolar, né, tirar ele da comunhão com Paulo aqui, talvez, ou de outros irmãos, para mostrar que eles mostrem zelo por eles, né, também, né? E no 18, é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Então, sempre a gente tem que ser zeloso pelo bem, né? E aqui, quando Paulo saía da presença deles, né? Paulo está reclamando aqui que eles não eram zelosos, né? E no 19, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês, né? Paulo já tinha sofrido tanto e agora estava sofrendo de novo dores do parto por causa deles, né? Dos Gálatas, né? Até que Cristo seja formado em vocês, né? Até que eles cheguem, né, à plenitude, né, da vontade de Deus, né, de Cristo, né? E no 20, eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Paulo estava perplexo, né, quanto à mudança deles, né? E Paulo queria estar agora lá com eles para poder mudar o tom de voz, falar mais suave, né? Abraçar eles, né? Mas ele estava perplexo quanto aos Gálatas aqui. Olha aí que coisa, né? Deixa eu ver aqui se a gente termina isso aqui hoje. Acho que vamos deixar para um outro vídeo, tá bom? Ou vamos fazer, hein? Acho que dá para fazer. Vamos tentar fazer rapidinho isso aqui. Diga-me, vocês, os que querem estar debaixo da lei? Ó, Paulo aqui dando um puxão de orelha. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Então aqui no Gálatas 4, 21, digam-me vocês o que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Porque a própria lei, né, fala que ia acabar, né, que ia vir um novo mandamento, né? A gente acho que viu, né, no outro vídeo, né? Fomos lá para Hebreus e lá fala, né, vindo, né, um novo mandamento de Cristo, né? O que é antigo ia desaparecer, estava obsoleto, né? E aqui a própria lei fala, né, que eles não deveriam ficar mais debaixo da lei. Aí no 4:22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar, que é a escrava, né?
Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece hoje. Então, desde aquela época, naquele tempo, o filho nascido de modo natural, que é o da escrava, perseguiu o filho nascido segundo a promessa. Isaque, foi perseguido, E o mesmo acontece agora, Acontecia lá 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu isso, e acho que acontece até hoje, 30. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então aqui no 24 fala, isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam as duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos da escrava, que é Agar. E a outra, a da livre, Nós somos, Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Somos livres, a escrava representa, o Velho Testamento, as leis do Velho Testamento, que escraviza, a gente, E não precisamos mais seguir, a Escritura: mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Então, temos que seguir agora o Novo Testamento, Somos livres, No capítulo 5, que a gente vai fazer depois, que é o que vem a seguir, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha aí. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhe digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declara todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Você que procura ser justificado pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Olha aí, a gente vai ver o próximo vídeo, não perca. Então, já peço aí, compartilhe aí, se inscreva no canal, aciona o sininho aí para você ser avisado no próximo vídeo que a gente fizer, para você não perder. Você quer ser livre ou quer ser escravo? Se você quer ser livre, ouviu aí sobre o batismo, sobre se entregar a Jesus através do batismo, não fique com dúvida, escreva para mim, está aí na descrição do vídeo, meu e-mail é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Tudo isso gratuitamente. E se você mora longe, podemos fazer isso através de uma videochamada também, tá bom? Muito obrigado. Fico muito feliz de você estar investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também fica muito feliz. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?